Bom, para a programação da Super Rádio Santo Ângelo, do Grupo Missão de Comunicação, doutor Itaguaci Meirelles Correia aqui no seu gabinete nos recebendo, e vai falar conosco sobre como advogado da empresa Renovar, que aparece aí sendo apontada e denunciada nas fraudes do Home Care em Santo Ângelo. Doutor Rádio Santo Ângelo, bom dia. Bom dia, a Rádio Santo Ângelo, Rádio CPE. É com muita alegria que os recebo aqui para trazer em primeira mão a versão e a reconstituição da realidade dos fatos, na medida em que a empresa que represento com o meu escritório de advocacia foi vítima de uma armação, infelizmente comandada por um jornalista, que não é à toa, vive nas sombras. E digo isso com tristeza porque todos vocês sabem que eu sou um dos maiores defensores da liberdade de imprensa. Agora, não posso comungar nessa liberdade de imprensa quando ela se subverte para construir situações falaciosas e, em cima de um sensacionalismo, passar praticamente uma semana se direcionando à obtenção de pontos no Ibope. Então é com muita tristeza que faço esse registro para dizer à comunidade santo-angelense que a empresa que represento é uma empresa séria, que tem prestado um serviço de qualidade e tem, sim, cumprido, sob a fiscalização do Ministério Público, os compromissos assumidos em decorrência de determinação judicial. Doutor, mas é normal apresentar já tudo montado com laudo médico, já com as 3 empresas participando, já com... até mesmo foi dito, isso ninguém está inventando aqui, foi dito pelo seu Itamar, que estava junto com a senhora Cláudia, que já tinha um acordo ali entre advogados, entre médicos, entre as empresas que se ajudavam para chegar então a este bloqueio judicial para o atendimento da empresa do Home Care. Bom, em primeiro lugar, quando houve alguma manifestação, ela era direcionada à resposta de um início de uma conversa que seletivamente foi objeto de divulgação. O que não foi dito ali em nenhum momento, e eu tenho e terei ata notarial para colocar à disposição das autoridades competentes, o que não foi dito ali é que quem procurou a empresa em busca de uma contratação do serviço de home care foi justamente o jornalista das sombras. Foi ele que acessou a empresa, foi ele que direcionou a conversa, objetivando. Mas por que ele estava objetivando isso? Porque ele já vinha, e se quem viu a matéria no Fantástico no domingo, tem plena ciência disso. Ele já vinha requentando um episódio de 16 de janeiro de 2025 da cidade de Guaíba para tentando fazer uma ligação absurda e inexistente da empresa de Santo Ângelo com eventual, porque a empresa sequer conhece os dirigentes de lá, de uma eventual movimentação direcionada a causar prejuízo ao erário. O fato que ninguém disse é que todas as contratações, e aí é que está uma diferença notória, porque esse cidadão monta uma história falando de um parente na cidade de Santa Catarina que necessitava com urgência porque estava transferindo a família, o familiar, para Santa Rosa de um home care e que estava ele com o escritório de um advogado que estaria exigindo 3 orçamentos. É neste contexto que ocorre uma resposta. Agora, o que eu quero dizer é que todas as vezes que a empresa Renovar foi escolhida em cima de menores orçamentos, decorre de uma movimentação processual atendendo requisição de familiares. Então, é exatamente este contexto que tem que ser reconstituído. E é muito importante, embora eu não tenha atuação nesse tipo de atividade, mas eu tenho experiência e conhecimento, existe sim um roteiro prévio para que sejam fornecidos os orçamentos, exatamente para evitar que alguma coisa fique fora do contexto, como se tratam de questões de saúde e de urgência, possa ocorrer o quê? O indeferimento de uma liminar. E aí, essa pessoa que está acamada, que está necessitando do serviço, pode, inclusive, ter uma consequência fatal. Então, é nesse contexto que a gente tem que analisar o quadro. E, além disso,
quando ocorre a definição por decisão do Poder Judiciário, existe uma determinação de prestação de contas, onde tudo é aferido. Se o serviço foi prestado, a condição, a qualidade do serviço prestado, se os valores estão de acordo com o orçado, e em cima disso há uma manifestação do Ministério Público. Então, o que eu estou dizendo e afirmando e reafirmando é que, descontextualizada a situação e analisando pura e simplesmente o direcionamento, a movimentação do jornalista das sombras, se chega equivocadamente à conclusão que está percorrendo o Rio Grande do Sul inteiro. O doutor Itaguaci Meirelles Correia, a imagem, né, impactou no Fantástico exibida da proprietária da Renovar, que primeiro estaria conversando com o repórter e depois ele novamente perguntou a ela e ela acabou negando, né? Então isso causou impacto. E a outra pergunta que eu faço para o senhor, onde que entra a veracidade, se é que existe a participação dos dois médicos, né? Acusados, mas não foram citados nomes, naturalmente, e de um advogado também, suspeito de fraude, que também não foi citado nome. Como que o senhor pode clarear para a nossa população, para o nosso ouvinte da Super Rádio Santo Ângelo, para entender melhor essa ligação e essas polêmicas que se estabeleceram neste sentido? No primeiro momento, em relação à empresa, foi esclarecido que ela já, no mesmo momento que o jornalista, repórter das sombras, se identificou e referiu ao Fantástico, de imediato a resposta foi negativa, rechaçando toda e qualquer ilegalidade na sua atividade profissional. Isso ficou muito claro ali. Agora, em relação ao envolvimento de outras pessoas, o que nós temos que entender, pessoal, é que a lógica e a estrutura para se chegar a uma ação no Poder Judiciário, ela começa primeiro com problema de saúde, que é objeto de exame, avaliação médica, que define a necessidade ou não dessa atividade profissional, que expede um laudo médico narrando e descrevendo a gravidade e a doença que acomete a pessoa. Posteriormente, se busca, diante do quadro, um profissional da advocacia que busca, em cima deste laudo, os orçamentos, e a partir destes elementos todos é que é postulado na justiça um pedido de tutela, de liminar, para que o serviço seja prestado. O que eu quero esclarecer, pessoal, nessa lógica que estou lhes falando, é de um processo judicial, e é óbvio que quem busca o advogado são os familiares, é óbvio que quem busca as empresas de home care são os familiares interessados. E a partir disso, desse conjunto, é o advogado que vai verificar, em cima daqueles elementos, como ele deve agir. E, por isso, a informação que tenho é que todos os médicos, ou pelo menos o que eu tenho conhecimento, são especializados na geriatria. Porque, normalmente, o home care exige que haja essa especialidade, ou essa especialização. Então, o que eu quero falar nesse conjunto que, a priori, é, na minha concepção, uma aventura afirmar ilegalidades onde não há, principalmente pelo desconhecimento de como se faz para encaminhar um processo ao Poder Judiciário, onde, repita-se, atuam conjuntamente, não apenas o magistrado, mas principalmente o Ministério Público na fiscalização. E as prestações de contas, a empresa presta para o advogado que as transfere ao juiz, porque essas contas são prestadas no processo. Então, pessoal, eu só quero concluir em relação à linha de atuação dos profissionais da advocacia, aos profissionais médicos e à empresa que represento, eu vejo parcelas de atuação objetivando a obtenção de uma decisão judicial, porque questões de saúde, pessoal, não aguardam, porque a demora no atendimento, a demora numa decisão judicial pode acarretar na morte da pessoa. E só um parênteses, pessoal. Quando eu iniciei minha fala sobre a montagem, a farsa construída, ou a simulação construída por este jornalista, que sequer ouviu a versão, mas que tão logo
a minha cliente redarguiu, falando que havia rejeitando a ideia de fraude, ele encerra a entrevista. Mas o que eu quero dizer, pessoal, é que ele começa o contato com a minha cliente falando numa pessoa doente com 82 anos e envia para a minha cliente um laudo que sequer tem assinatura médico. Então, vejam bem o paradoxo. Eu constituo uma situação simulada, direciono os questionamentos, sem que a pessoa perceba, vou induzindo ao que eu quero ouvir, estou gravando e seletivamente eu publico. Meu Deus do céu, qual a lógica jornalística? Qual é a razão, por exemplo, que os senhores estão aqui? Os senhores não estão aqui para ouvir a versão da nossa cliente? Pois até isto, que é o mais singelo direito de qualquer cidadão, pois até isso foi negado, solapado dessa senhora. Tá. Doutor, há quanto tempo o senhor representa a Renovar Home Care? Desde sexta-feira, quando fui constituído. Tá. Quero lhe perguntar, então... Eu gostaria só de fazer uma pergunta, Irani. Doutor, estou vendo ali a foto. Há quanto tempo o senhor está formado? 41 anos de estrada. 41 anos. Certamente, desde sexta-feira, quando a empresa lhe procurou, é porque sabe da sua credibilidade, da sua história, né, de todas as causas que o senhor defendeu. E o senhor tem um histórico de serviços prestados aqui em Santo Ângelo. O senhor tem gabarito para isso. Agora o senhor colocou, e eu não tenho aqui nenhum documento que me autorize defender o jornalista, muito pelo contrário, nós todos somos humanos e podemos errar. Mas é um jornalista reconhecido entre tantas outras matérias que trouxe a público. O senhor, em certo momento, o senhor coloca a credibilidade do jornalista em xeque. Não, eu não só coloco, quanto abomino esse estilo do jornalismo. Esse é um estilo de jornalismo que nós temos que banir da imprensa séria no país. É impossível que alguém, se protegendo nas sombras, construa com simulação episódios inexistentes para obter midiaticamente episódios com a repercussão como neste caso. Eu, inclusive, depois estarei liberando uma nota oficial à imprensa, inclusive onde está sendo adjetivado da mesma maneira que eu estou dizendo ao vivo aos senhores, esta forma de jornalismo, porque isso não é jornalismo. Para mim, eu que defendo a liberdade de imprensa e que nos custou muito caro na sua reconquista, eu que defendo isso, fico muito triste quando é denegado a uma pessoa o mais singelo direito de defesa, que é trazer a sua versão. A Constituição Federal, que protege o jornalismo, veda o anonimato. A Constituição Federal assegura a presunção de inocência, que numa linguagem popular significa uma coisa muito simples. Eu sou inocente até que o Estado prove que eu sou culpado. Neste caso, há uma inversão absurda e um linchamento moral sem o mais sagrado direito de defesa. E está dito nesta nota, e eu reafirmo aqui, que eu irei buscar no Poder Judiciário, irei às últimas consequências para buscar a reparação deste dano que percorre cada centímetro e cada metro do solo missioneiro. É neste sentido que eu registro a minha indignação e a minha tristeza, porque democracia, valorização da liberdade de imprensa contra a censura são valores que eu defendo com toda a minha energia. Agora, converter isso num sistema ditatorial onde o jornalista levanta o fato, historia o fato, julga o fato e lincha a pessoa sem direito à defesa, em nenhuma democracia do mundo isso é possível. Doutor Itaguaci Meirelles Correia, para nós finalizar aqui esta coletiva, é importante, né, este esclarecimento, pronunciamento do advogado de defesa de pelo menos uma das partes acusadas, que é a empresa Renovar. 41 anos o senhor tem de advocacia, né? Com a sua experiência, como que vai terminar este processo? A sua empresa Renovar, ela vai responder por alguma penalidade ou será absolvida dessas acusações? Bom, eu estou naquela situação e falei há pouco para a diretora da empresa que é a nossa tragédia num Estado democrático onde a gente tem todo o direito, antes de se pronunciar,
para não produzir prova contra si, a primeira grande questão tem que saber do que nos acusam, por que nos acusam e qual é a prova do que nos acusam que a pessoa tem. Até o presente momento, eu somente tenho uma simulação de uma construção de um jornalista que insidiosamente construiu todo esse cenário para, em cima de sua premissa, estabelecer uma conclusão. Reafirmo, no entanto, a empresa é inocente, não tem nenhum problema nas ações judiciais em que foi nomeada para prestar o serviço de home care, que vem prestando com absoluta tranquilidade e transparência, com as prestações de contas rigorosamente em dia. Mas digo, sim, com a tranquilidade de sempre, que não só aguardarei que o Estado apresente a eventual resultado dessa investigação, quanto tenho convicção não só na absolvição, quanto no resultado da ação de caráter indenizatório que iremos ajuizar contra esses detratores. Muito obrigado. Então, portanto, o advogado Itaguaci Meireles Corrêa, o advogado de defesa aqui da empresa Renovar, então concedendo esta coletiva, né? E falando conosco aqui para a Super Rádio Santo Ângelo, Grupo Missões de Comunicação. Muito obrigado ao colega Vitor Ramão e nós voltaremos a qualquer momento com mais informações na programação da Super Rádio Santo Ângelo.